Senhor presidente, infelizmente, eu tive o dissabor de tomar conhecimento das infelizes, para não dizer levianas, declarações do prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Em primeiro lugar, o prefeito se refere à cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, a qual eu tenho um profundo amor e orgulho de ser carioca, de ter recebido dos meus 140.666 votos, a metade desses votos nessa cidade que nasci. E o prefeito se refere a essa cidade como uma esculhambação. Me parece que ele está esquecendo que ele é o prefeito dessa cidade desde janeiro de 2017 e que a causa dessa esculhambação é feita justamente por esse que é, sem sombra de dúvida, o pior governo da história da cidade do Rio de Janeiro. Pior em todos os sentidos. Serviços públicos de péssima qualidade, uma saúde em frangalhos, um transporte público que o BRT se transformou no que se transformou. Além disso, a segurança pública, que é responsabilidade do prefeito do município do Rio de Janeiro, sim. A polícia militar, que ele ofendeu, e eu vou falar, ela é a última fronteira com o caos. É responsabilidade do prefeito dessa cidade zelar pelo desenvolvimento urbano e pela ordem pública. Um ambiente de desordem, ele favorece a criminalidade. E hoje nós temos um Rio de Janeiro, deputada Alana, às escuras, um Rio de Janeiro com uma profunda desordem urbana, os seus bairros sem o menor planejamento, as suas subprefeituras que ele transformou para não dar crédito aos governos anteriores em superintendências. E eu, em minhas redes sociais, demonstrei essa semana que as superintendências não funcionam. Esse prefeito Crivella destruiu o Rio de Janeiro, deputado Knoploch. Deputado Amorim, obrigado pela parte. Nós que somos cariocas e vivemos aqui no município do Rio de Janeiro, temos muito a lamentar com o prefeito Marcelo Crivella. Eu hoje na sessão ordinária falei que ele sofre de esquizofrenia, e ele sofre, ele vive um mundo paralelo. Ele não só acabou com tudo que os outros governos conseguiram fazer, e não foi muita coisa, mas de alguma forma conseguiram fazer, ele não só acabou, como ele não conseguiu sequer implementar nada que ele propôs na sua campanha, que era cuidar das pessoas. Ele é leviano. Falar da polícia militar, como ele falou, é leviano. E mais do que isso, nós aqui conseguimos hoje juntar mais de 40 assinaturas para uma moção de repúdio contra o prefeito Marcelo Crivella. E com certeza essa moção chegará até ele. Obrigado, deputado. Não tenha dúvida, ratifico aqui as suas palavras e também tenho certeza que é o sentimento de toda a bancada do PSL aqui nessa casa, senhor deputado. Deputado Gilviana, eu me permito, e Vossa Excelência como um policial militar que é, eu me permito citar a literalidade do que esse prefeito falou contra os bravos policiais militares e contra a instituição Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, senhor presidente. Ele diz o seguinte: quando o político rouba, fica rico. O comandante do batalhão também quer ficar rico. O coronel quer ficar rico. O tenente, o sargento querem ficar ricos. Aí, eles sobem o morro para pegar o arrego. O arrego é troco da cocaína. Fecha aspas, palavras levianas contra a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, desse desprefeito Crivella. Fica aqui a minha solidariedade à Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, parabenizando desde já o secretário de Estado de Polícia Militar, que imediatamente proferiu palavras em defesa da corporação, e aqui eu assino embaixo dessas palavras, deixando claro que
oficiais e praças da Polícia Militar do Rio de Janeiro são bravos guerreiros. Agora, senhor prefeito, evidentemente, não existe menino aqui, senhor prefeito. Claro que há casos de corrupção, casos de desmandos, de mazelas na Polícia Militar, é evidente que sim. Assim como há em qualquer outra organização, em qualquer outra corporação. Existem uma parcela bem ínfima de maus policiais, evidente que sim. Mas a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro talvez seja a instituição que mais corta na carne. Os números são surpreendentes. De janeiro de 2012 a dezembro de 2018, foram mais de 1.300 policiais militares expulsos da corporação por desvios de conduta. Isso mostra uma corporação que não tem o menor problema em cortar na sua própria carne e em se expor muitas vezes, e mais uma vez digo, é a última fronteira com o caos. Nós, cidadãos do Rio de Janeiro, cidadãos do município e do estado do Rio de Janeiro, nós precisamos valorizar a Polícia Militar. Então aqui o repúdio às palavras desse ex-prefeito Marcelo Crivella. E mais grave, deputado Gilviano, quando um prefeito de uma cidade, ele vai em ambiente público, que aliás estava fazendo pré-campanha eleitoral, foi a um ambiente ali da Fundação Parques e Jardins, percorrendo, tentando correr atrás do prejuízo, do desserviço que vem fazendo para essa cidade, sabe que está mal das pernas, sabe que não vai se reeleger e tem tentado utilizar a máquina pública e está fazendo campanha eleitoral. Aliás, ele é o prefeito que inaugurou lixeira, deputado Gilviana. O prefeito Marcelo Crivella teve o desplante e o descaramento de inaugurar a colocação de lixeira. Então esse prefeito está utilizando a máquina pública e fazendo pré-campanha eleitoral para a sua fracassada, que será fracassada, tentativa de reeleição. E aí, quando um prefeito, senhor presidente, e aí deputado Quinoploc presidindo a sessão, quando um prefeito, ele vai e fala contra a sua cidade, deputada Alana, quando ele diz que a cidade é uma bagunça, não sei se foi esse adjetivo que ele usou, uma esculhambação, ele está indo contra todo um trabalho que o executivo, que o governador Wilson Witzel vem fazendo, de melhorar a imagem do Rio de Janeiro. Ele vai contra um trabalho que os deputados estaduais estão fazendo nessa casa, de valorizar o parlamento do Rio de Janeiro, de criar uma atmosfera e um ambiente menos hostil ao empreendedor. É mais um desserviço que esse prefeito faz à cidade do Rio de Janeiro. Dessa forma, quando o chefe do Poder Executivo se manifesta na sua própria cidade dessa forma, ele repudia investimento, ele repudia o turista, ele afasta o investimento na cidade do Rio de Janeiro. Então, é mais um desserviço, é uma gravidade o que ele faz isso, sem contar que ele, dessa forma, ele está atingindo a família do policial militar. O policial militar tem família. Por trás daquela farda existe um homem digno, existem mulheres policiais militares dignas, existem pais e mães e filhos de policiais militares que se sentiram ofendidos com essa malsinada declaração desse desprefeito Marcelo Crivella. E quero dizer o seguinte: muitos policiais morrem em serviço, defendendo a sociedade do Rio de Janeiro. Muitos policiais, e aqui cito o brilhante trabalho que a Polícia Militar, por meio de suas unidades especializadas, e aqui cito o Batalhão de Operações Especiais do Rio de Janeiro, o qual visitarei com a deputada Alana nos próximos dias, o Batalhão de Ação com Cães, o BAC, que faz um grande serviço. Hoje eu recebi um tenente, um oficial do BAC no meu gabinete, um grande tenente Felipe esteve no meu gabinete, me convidou para ir ao BAC, conhecer esse grande trabalho. Eu vou dar uma moção aqui nessa casa aos cachorros que são policiais militares, aos animais que são policiais militares, deputado Gilviano, e também ao batalhão de choque, ao brilhante batalhão de choque, pela operação que protagonizaram no Morro Falé Fogueteiro recentemente e que também foi objeto de uma moção de minha autoria, reconhecendo o brilhantismo da operação que tirou do nosso convívio marginais, prendeu criminosos, apreendeu armas de guerra
e também apreendeu drogas. Lembrando que nessa mesma coletividade, nessa mesma favela, há tempos atrás, um turista italiano foi brutalmente assassinado. E lembrando que essa operação das 3 unidades especiais, elas foram consequência de denúncias de moradores dessa favela, clamando pelo resgate e a ordem. Nós precisamos restaurar a ordem do Rio de Janeiro. E isso vai acontecer, doa a quem doer. Para terminar, senhor presidente, eu trago à baila aqui, nessa declaração, deputado Gilviana. Apache, Amorim, eu estou te ouvindo já há alguns minutos e eu fico me perguntando o que esse prefeito do Rio de Janeiro está fazendo. Eu não tenho dúvida nenhuma que ele era um bom candidato, mas para ser prefeito não é. Infelizmente o Rio de Janeiro vive um caos, não só na saúde, educação, mas a segurança pública é primordial para a vida dos cidadãos do Rio de Janeiro. Aliás, no Brasil, eu sempre falei das ruas, porque evidentemente a educação é importante, a saúde é primordial, mas se não tiver segurança pública, é impossível você caminhar nas ruas. As pessoas hoje estão atrás, né, da proteção, quer sair de casa e quer voltar. O policial militar não é diferente. Nós somos de carne e osso, somos seres humanos. Infelizmente, quando as pessoas defendem o bombeiro, né, o médico, enfim, mas o policial militar tem parente, tem filho, tem avô, tem pai, tem mãe. Ele passou num concurso e vai trabalhar. Aliás, ele está dando a sua vida para defender a sua vida. Quando você bota uma arma na cintura, bota uma farda e vai trabalhar, você não sabe se volta para casa. Infelizmente, uma declaração dessa, que você está me contando agora, eu vi pela mídia, foi infeliz. É um idiota. Então, ele seria um bom candidato e um péssimo prefeito. Eu tenho certeza que vai ser uma passagem muito rápida e essa resposta vai ser nas urnas. E eu tenho certeza que talvez, né, se ele for um cara decente, ele venha nas redes sociais pedir desculpa à polícia militar. Pedir desculpa. Eu acho que ele não vai fazer isso, até pela idade dele e pelo problema que ele está vivendo hoje, talvez, de saúde, né? A gente ouve falar. Então, eu tenho certeza, eu queria ter essa certeza que ele viesse amanhã nas ruas e na mídia e pedir desculpa à polícia militar. Aliás, a nossa honrosa polícia militar que defende a população do Rio de Janeiro. Tá? Meus parabéns. Vamos embora. Deputada Gilviana, na realidade, para deixar de forma muito clara e objetiva, quando na eleição de 2016, eleição essa que eu tive a honra de ter sido candidato a vice-prefeito ao lado do meu líder político, senador Flávio Bolsonaro, quando ao segundo turno tínhamos a opção do caos e o caos. A esquerda queria promover a desordem, promovendo a banalização do sexo, a antecipação da sexualidade para as crianças, a desordem no Rio de Janeiro, a lascívia, o consumo de drogas e tudo de mal que a esquerda nos traz. Eu tenho dito, e hoje essa casa fez uma demonstração muito clara, barrando o andamento de projetos malignos propostos pela esquerda, e eu avisei, falei na cara de deputados aqui dessa casa hoje, que estão dividindo o parlamento conosco, que a esquerda teria dias muito difíceis nessa legislatura. E tenho aqui a honra de ter colegas da envergadura dos colegas do PSL e também de outros partidos que, junto a nós, somam frentes para enfrentar essas ideias malignas que a esquerda sempre tentou nos impor. Então, naquele momento, tivemos a desastrosa opção entre o caos e o caos. Mas eu tenho convicção, deputado Gilviana, que a Polícia do Rio de Janeiro hoje recebeu o devido apoio de pessoas sérias como nós aqui que estamos nos manifestando. Nós repudiamos essa fala do prefeito Marcelo Crivella. Inclusive, eu quero deixar um recado ao senhor prefeito Marcelo Crivella. Quando Vossa Excelência fala, senhor prefeito, em esculhambação, eu peço que abra os olhos. Esculhambação é a sua prefeitura. Quando Vossa Excelência fala em corrupção, olhe para dentro da sua prefeitura. Olhe o que está acontecendo com os camelôs de Madureira. Fica aqui a dica, senhor prefeito. Olhe para dentro da sua instituição, senhor prefeito. Meu querido amigo, deputado Carlos Augusto, delegado Carlos Augusto.
Deputado Rodrigo, me causou muita estranheza hoje eu abrir os jornais e me deparar com a fala do prefeito Marcelo Crivella, falando que a PM sobe morro para pegar uns trocados, atua diuturnamente na corrupção, falou de outros segmentos. Eu acho, sinceramente, que este senhor não está bem. Chamou o BRT de porcaria. Eu acho que esse senhor não está bem, entendeu? Eu, sinceramente, eu não consigo imaginar que um prefeito fale o que ele falou da instituição, mesmo que ele achasse. Eu acho que, teoricamente, isso é um insulto muito grande para aquele policial que se expõe, aquele policial que vai trabalhar corretamente, troca tiros, aquele policial que sai de casa não sabe se vai dar o último beijo nos filhos. Todo dia, deputado Rodrigo Amorim. E o senhor está falando muito bem, por isso que eu estou me permitindo essa parte. À vontade, deputado. Todo dia, quando eu saio de casa, eu beijo minhas filhas como se fosse a última vez. Todo santo dia. Então, assim, isso é um insulto tão grande com o policial. Esqueça o policial vagabundo, porque nós sabemos que tem. Mas isso é um insulto tão grande com o policial decente, que, sinceramente, eu não sou habilidoso com a língua portuguesa para dizer o quanto eu fiquei enojado com as palavras do prefeito Marcelo Crivella. Muito obrigado pela parte, e saiba que eu me somo a Vossa Excelência e aos colegas militares e a todos aqueles que, de alguma forma, porque os mais atingidos, deputado Rodrigo Amorim, são os familiares dos policiais militares. São as crianças que vão para o colégio e ficam inibidas de falar que o papai ou a mamãe são policiais, porque gera no entorno dessas pessoas uma demagogia diabólica no sentido de incriminar ou criminalizar todos aqueles que lutam pela feitura de justiça. É nojento o que este senhor falou. Então eu me somo a Vossa Excelência e repito, não sou habilidoso com as palavras o suficiente para dizer o quanto fiquei decepcionado com as falas do prefeito Marcelo Crivella. Muito obrigado, deputado. Perfeito, deputado. Obrigado pela intervenção. Para terminar, senhor presidente, claro, eu disse aqui, deputado Carlos Augusto, que existem maus profissionais, existem bandidos em todas as profissões. As polícias do estado do Rio de Janeiro são as que mais cortam na própria carne e excluem de seus quadros os maus policiais. Existem bandidos em todas as searas, em todas as profissões, em todas as funções, inclusive prefeitos. Existem prefeitos bandidos. Agora, eu quero dizer a esse prefeito o seguinte: senhor prefeito Crivella, engula as suas palavras. O senhor gosta tanto de troco, como bem disse na sua infeliz e leviana fala. Já que o senhor gosta tanto de troco, senhor prefeito, nós vamos dar o troco a Vossa Excelência em 2020. A sua hora vai chegar, senhor prefeito Crivella. Engula as suas palavras e respeite a cidade do Rio de Janeiro. Muito obrigado, presidente.